A Isso. Poliana é corretora de imóveis, ela também é avaliadora de imóveis, especialista em engenharia de avaliações e perícias. Ela tem também MBA em Direito Imobiliário, é analista comportamental, coach profissional, coautora, CEO da Mega, ela é construtora, incorporadora em imóveis, né? Também gestora da CS2 Incorporadora e Construtora. E o tema, nada melhor que fechamento nas vendas. Poliana, seja bem-vinda e vamos agora à sua palestra. Vamos lá. Muito obrigada, Noel. Obrigada pela apresentação. Meninas, só tenho a agradecer, com um enorme prazer que eu estou aqui hoje. Agradeço imensamente o convite. Esse time de peso aí, falei para a Lidia antes, meu Deus, que responsabilidade, está no final. Todo mundo falou sobre técnicas, os engenheiros aí, todos os profissionais, nomes de peso do mercado. Então, para mim está sendo uma honra. Eu vou falar um pouquinho sobre o fechamento, fugir um pouco, então, da parte técnica e falar sobre o fechamento. Só vou compartilhar aqui minha tela. Compartilhou aí, gente? Poliana, perfeito. Ótimo, então. Então, como o Noel mesmo falou, eu sou corretora de imóveis, avaliadora e todas essas outras questões aí. Atuo no ramo imobiliário já há 17 anos, com muito orgulho, faço parte desse time do mercado imobiliário e aprendo cada dia mais com todas essas pessoas, esses profissionais incríveis que a gente vem encontrando pelo mundo afora. A Lid e a Poliana foram um desses presentes que o mercado imobiliário me deu, e só agregam na nossa vida. Eu vou começar, então, com a minha palestra, que é como ter êxito no fechamento. Muitos profissionais me encontram e perguntam, Poliana, como que eu faço para ter êxito no meu fechamento? Eu vou falar para você que o êxito no teu fechamento, ele tem um começo, um meio e um fim. Você não precisa se preocupar com o fim, que é o fechamento. Você precisa se conectar com o começo dele e fazer ele bem feito. Fazer o começo, meio e fim, o simples, básico e bem feito. Então, o fechamento, eu vou falar para vocês que ele começa na abordagem. É no seu primeiro contato, no seu primeiro aperto de mão, no seu primeiro oi, no seu primeiro bom dia. E como você tem abordado o seu cliente hoje? Isso te traz paz ou é um susto? Essa pergunta para você hoje. A abordagem, tem várias pesquisas que apontam que o teu cliente ele tem de 3 a 7 segundos para criar uma boa impressão de você. Então, você tem de 3 a 7 minutos para cativar e criar uma conexão com esse teu cliente. Tanto para venda, quanto para outras questões, quanto corretor de imóvel, venda de outros produtos. Eu vou abordar aqui como corretor de imóvel, porque é a minha área, mas não deixa de ser também como outras áreas das vendas. Então, como você tem abordado o seu cliente hoje? Você tem conquistado e cativado o teu cliente nesses primeiros segundos? Alguns CEOs e empresários também, eles usam esse método, mas é em 60 segundos, que é a chamada apresentação elevador. Nessa apresentação elevador, eles se dão 60 segundos, que é 1 minuto, para você fazer a apresentação do seu produto, para você saber se ele compra o seu produto ou se ele não concorda com a tua situação. Então, entre 3 e 7, você cria uma impressão e até 1 minuto você vai cativar o teu cliente e ver se ele realmente vai comprar de você ou se em 5 minutos você vai ver ele na porta do seu concorrente. Eu gosto muito de usar uma frase que eu até coloquei no livro que eu escrevi junto com a Lidiane, que é uma frase, uma estrofe do livro do Pequeno Príncipe, que tu não és para mim, senão uma pessoa inteiramente igual a 100 mil outras pessoas. E eu não tenho a necessidade de ti e tu não tens a necessidade de mim. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim o único do mundo e eu serei para ti a única no mundo. Então, eu gosto muito de usar essa estrofe do Pequeno Príncipe porque ela remete muito à abordagem. Esse seu primeiro contato que é crucial para você cativar ou não o seu cliente. Nos primeiros minutos você já vai saber se sim ou se não você vai chegar até a parte que vocês vão ouvir hoje, que é o fechamento.
Apresentação. Eu vou passar para vocês um começo, então, um meio e um fim, que vai chegar ao fechamento, e começamos ela com uma apresentação. Tem uma boa aparência. Os homens sempre, geralmente não, sempre, né? Com a barba bem feita, de camisa, passada, não toda amarrotada, uma camisa, um sapato. As mulheres não com uma maquiagem muito carregada, não usar transparência, não usar decote, um batom mais suave. Tudo para agregar nessa tua primeira impressão, tá? A questão do perfume também eu gosto de colocar, porque tem pessoas que não são habituadas com cheiros, aí entra no mesmo carro que você que vai mostrar o imóvel, ela já começa a passar mal, então talvez um perfume mais suave. Priorize uma postura que indique competência e serenidade. Sorria, seja simpático, afinal, ele busca confiança em você. A Polly comentou antes a questão do atendimento humanizado, ela falou sobre a humanização. Então, o atendimento humanizado também é uma questão que hoje, na época que a gente está vivendo, de pandemia, as pessoas precisam de pessoas. Então, ele busca em você uma pessoa para confiar. Ele está entregando a você um sonho. No ramo imobiliário, claro, falando como corretora de imóveis. Então, ele te entrega a responsabilidade de ajudar você realmente realizar um sonho que é dele e de toda a família, aos 5, 10, 15 anos. Então, ele busca uma confiança em você. Utilize seus pontos positivos e o autoconhecimento para conquistar o cliente. Identifique seus pontos fortes e use a seu favor. Isso aqui eu não preciso falar muito, porque todo mundo sabe, se sabe mostrar muito bem o imóvel, se sabe conversar muito bem, se sabe se expressar. Então, utilizar os seus pontos fortes para que realmente o cliente ele possa confiar em você. Comunicação. Seu tom de voz deve ser doce, mas firme ao mesmo tempo. Precisa passar a certeza do que você está falando. A linguagem correta deve ser definida de acordo com o perfil de cada cliente. Se você atender uma pessoa leiga e você utilizar a linguagem formal, como agora a gente teve vários engenheiros e arquitetos, se eu for lá e falar a questão do pilotis, do pé direito, o cliente, ele não vai entender, tá? Então, se adequar sempre à linguagem do seu cliente, se é formal ou se é mais simples, para você criar justamente essa conexão e ele não ficar, eu não consigo entender o que esse profissional está tentando me dizer. Então, ele não vai falar nada, ele vai ficar na dele, mas ele não vai mais voltar a falar contigo porque ele não está entendendo absolutamente nada do que você está falando. Saiba falar com leigos e especialistas, mas principalmente saiba se fazer entender. Preze sempre pela comunicação clara e transparente. Seja sempre verdadeiro. A questão do seja sempre verdadeiro não é só na profissão de corretor, não é só na profissão de vendedor, de engenheiro, de arquiteto, é em todas as profissões. Eu acho, a partir do momento que você começou, não foi verdadeiro com o teu cliente, começou com uma mentira. Eu sempre digo que uma mentira se sustenta somente com outra mentira. Então, você prometeu algo para o seu cliente e não vai poder cumprir? Não fale. O empreendimento tal vai ficar pronto daqui 2 meses. Você não tem essa certeza para falar para o teu cliente. Então, ser sempre verdadeiro com o teu cliente. Observação. Cada pessoa tem uma maneira diferente de lidar com a compra do imóvel. É essencial entender quem é o seu cliente. Identifique o perfil de cada cliente, observando e refletindo sobre o comportamento do seu cliente. Nós vamos começar a identificar o perfil do cliente lá na abordagem, no primeiro contato. Já vamos saber se o teu cliente é um cliente introvertido, extrovertido, se ele é visual, se ele é comunicador. Então, você vai precisar ouvir tudo que ele falar referente ao imóvel, referente ao que ele está pedindo, claramente e muito ser um bom ouvinte, porque você vai criar a persona dele, que é o perfil, para saber lidar com ele. Se ele for uma pessoa visual, ele vai acreditar, como diz o ditado, só acredito vendo. Então, você vai ter que levar ele no stand de vendas, num decorado, vai ter que levar para ele ver e entender o que está se passando. Mas aí agora não entra no mérito de a gente estudar o perfil do cliente, mas sim, um bom vendedor precisa entender o perfil de cada cliente. O corretor de imóvel precisa ter uma visão aguçada e sensibilidade investigativa para saber agir
e identificar qual o perfil está negociando. Foi o que eu acabei de dizer. Você vai montar a persona que é o cliente lá na abordagem, no primeiro contato, e vai manter a linha do seu cliente, nada mais, nada menos, manter a conexão com ele desde o início. É importante mapear os desejos dos clientes, pois é nos desejos que vamos obter a base e entender o que o cliente realmente está buscando. Prestar bastante atenção quando você oferta um imóvel para ele. Tenho apartamentos aqui no bairro tal, no bairro Y, X e no Z. No Y eu não quero. Então não adianta você, não, mas esse aqui no Y é muito interessante, tá num preço ótimo. Talvez pode ser que ele não esteja buscando preço, e sim uma qualidade. Então, prestar muita atenção no que realmente ele está buscando. A parte do ser um bom ouvinte, aqui está. Ouça o que o seu cliente realmente deseja e entenda a real necessidade. Foi o que eu acabei de falar. Eu quero um apartamento. Eu tenho um apartamento no bairro YXZ, mas tenho esse aqui porque o vendedor está empurrando uma venda para ele. Não, você precisa ouvir a real necessidade. Eu preciso de um apartamento de 3 quartos, que tenha 2 suítes, que tenha closet, que seja próximo à rua tal, que é próximo à escola do meu filho. Você pode separar 3, 4, 5 imóveis para ele, que se não for atender a real necessidade dele, que são 2 suítes, com closet e próximo à escola do filho, ele não vai ver o imóvel. Ou pode até ir, né, em consideração a você, mas ele não vai mais nem te atender, porque ele sabe que ele te explicou, ele falou o que ele queria e você está focando para o outro lado, porque é outro imóvel que você precisa vender. O teu gestor disse que nós precisamos vender aquele outro imóvel e não esse. Então, foca realmente no teu cliente, entenda a real necessidade dele, e não adianta ficar enchendo ele de informações, enchendo ele de imóveis, porque está na promoção, porque esse é legal, porque o gestor pediu. Foca no que realmente o teu cliente deseja. Talvez o erro dos corretores, /vendedores, seja falar demais. Falar demais é um erro crucial, assim, que os vendedores fazem. A partir do momento que você é um bom ouvinte, você vai absorver todas as informações que o seu cliente fala e vai jogar para ele lá no fechamento, lá no final. Agora, se você não conseguir ouvir e entender o que ele realmente precisa, você não vai chegar até o final. Atenção, dê total atenção ao seu cliente. No momento da visita, preste atenção em cada movimento e cada reação. Se for um casal, procure dar mais atenção à mulher, pois é ela quem vai visualizar cada detalhe do imóvel e tomar a decisão final. Gente, não quer dizer que o homem não vai tomar decisão. O que aqui eu quero dizer é que a mulher consegue visualizar os móveis, ela consegue visualizar o que ela vai fazer, o que dá para fazer dentro do imóvel. Não que o homem não veja, mas é mais a mulher que vai cuidar dessa parte de decoração e todo o resto. Então, se ela chegou no apartamento, conseguiu visualizar, não aqui eu consigo colocar o meu sofá, aqui eu consigo fazer minha cozinha, aqui eu faço um modulado aqui, mas eu gostei muito dessa área de serviço porque pega o sol da manhã. Eu gostei muito dessa área de serviço porque pega o sol da manhã e da tarde. Você vai ter que guardar essa informação, prestar atenção nisso que ela vai te passar, porque é uma informação muito importante para você usar lá no fim. Então, prestar atenção em todas essas palavras, essas frases que os clientes vão jogando na visita, para você saber lá no final, dizer, mas aí, a sacada é realmente o que vocês estavam buscando, né? Porque ela tem a posição norte e sul e fica o dia todo no sol. Então, é um ponto positivo para o vendedor. Entenda do seu produto. Nada mais eficiente em uma venda do que você conhecer profundamente as características do imóvel. Gente, eu cansei de ver corretores, de ver vendedores que não conseguem entender do produto. Eu vou usar lotes, terrenos, agora que vocês estavam falando de incorporação de loteamentos aí. O cliente ligou na imobiliária, estou no plantão, e ele liga e pergunta, eu quero ver o terreno assim, no loteamento que está saindo na incorporação e tal. Vou levar. Estou saindo do plantão, já começo a tremer, porque não sei aonde que é a quadra H. E agora?
Como é que você vai chegar com o seu cliente em um lugar e ficar rodando, 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 e não vai saber nem onde é a quadra, muito menos o terreno, né? Porque só vai ter a marcação, e não vai saber com que cara você vai olhar para o seu cliente. Não tem condições, né? Então, gente, aprender, estudar. Entrou um empreendimento essa semana. Hoje e amanhã eu vou ficar estudando ele. Vou ir no loteamento, vou em várias horas do dia para ver posição solar, para ver relevo, para ver movimentação, para ver infraestrutura. Vai e estuda, gente. Nada mais eficiente do que você saber, ter autoridade do que você está falando. Você terá conhecimento para gerar credibilidade e confiança que ajudará a concluir a negociação. Você tem que mostrar para o seu cliente, quando ele te fazer uma pergunta, tá, mas na quadra G, o sol nasce norte, sul, leste, oeste. Bah, não sei responder. É uma resposta que você nunca pode dar para o seu cliente, não sei responder. Por isso que eu digo, quando você se entende do produto, sabe do que você está falando, você torna uma autoridade. Tira 1 dia, 2 dias e vai entender do seu produto, para quando chegar o momento, você tá realmente ciente do que você está falando e passar a certeza já no teu tom de voz. Seja claro, você só atenderá as expectativas do cliente por meio de uma comunicação transparente. Não ofereça o que não pode cumprir. Em hipótese alguma, minta ou omita informações sobre o imóvel. Foi o que eu falei antes, a questão da mentira, só se sustenta com outra. Então, o cliente veio, Poliana, vamos visitar o imóvel no condomínio Topázio Residência. Eu quero ver o apartamento 202, porque eu já fui ver contigo, mas eu quero ver de novo. O cliente tá para fechar a negociação e você sabe que lá no apartamento 202 tem uma infiltração próxima à janela e isso pode causar um problema. O que você vai fazer? Antes de mostrar, você vai ligar para um conhecido, para alguém que consiga resolver esse seu problema da infiltração. Você vai mostrar o imóvel, e o cliente na primeira visita não viu essa infiltração, você vai na segunda sinalizar ele que sim, existe uma infiltração. Senhor João, só preciso mostrar para o senhor, depois que ele viu todo o apartamento, claro, preciso só sinalizar para o senhor que aqui, próximo a essa janela, temos um ponto de infiltração, mas eu já falei com o Joãozinho, e ele me disse que em meio dia de serviço, ele conserta isso para o senhor. Ele só vai lixar, vai passar um impermeabilizante, vai pintar e vai ficar tudo resolvido. Então, você vai com o problema, entre aspas, porque não é um problema, mas não omitir para ele que não existe, porque depois ele vai cair em cima de você. Como você vendeu, ele não viu, você tinha obrigação de ter mostrado. Então, você vai sim com esse pequeno problema para ele, mas você já vai com a solução. Entende? Ele vai criar uma segurança, porque você podia muito bem não ter falado para ele desse problema, ter ficado quieto, mas você optou em sim chegar com ele, mas com a solução já para ele. Questione. Façam perguntas certas para o seu cliente. Você precisa identificar a reação de cada resposta e agir. Como foi o que eu falei logo no início. Todas as perguntas e respostas que o cliente dá numa visita ou até mesmo numa reunião de negócios, você vai usar depois com ele lá no fechamento. A partir das respostas que ele der, você faz novas perguntas. Aí você vai usar as perguntas abertas. Façam perguntas abertas, que exigem respostas completas, ou seja, que ele não possa te responder com um simples sim ou com um simples não. Que ele tenha que responder sim por causa disso, disso, disso e disso. Mas não, você gostou de imóvel? Sim. Então, que ele responda com respostas completas. Quando chegar o momento de fechar a venda, traga de volta todas as respostas do seu cliente ao seu favor. Aqui você vai usar, lembra da lavanderia, senhora Maria? Ela pega sol de manhã, pega de tarde, acho que é uma boa opção para vocês. Fica próximo à escola do filho de vocês, tem 2 banheiros, possui um closet e 2 suítes. Então aí você vai trazer tudo o que você ouviu, como você foi um bom ouvinte, vai trazer tudo de volta e colocar para ele, tá? Seja confiante.
É comum corretores de imóveis sentirem-se inseguros no momento da venda. Confie em você para canalizar toda a sua energia no foco principal, que é o cliente. Você tem o poder de mudar a vida de uma pessoa. Eu acho que essa já foi, né, gente? Não, essa não foi. Canalizar toda a energia e o foco principal no seu cliente. Você tem o poder de mudar a vida de uma pessoa por meio do seu atendimento. Como eu falei antes, a questão do atendimento humanizado. Às vezes, o teu cliente ele precisa apenas de 5 minutos de contar uma situação que está acontecendo com ele. Se ele criar a primeira conexão, o primeiro contato bacana contigo, pode ser que ele te conte até o problema, a situação que ele viveu com a esposa, com o chefe, com o filho, e aí sim vai criar um elo que ele vai criar essa confiança que ele precisa. Busque sempre se aperfeiçoar e manter-se informado, pois assim terá certeza de que tem o domínio sobre o assunto. Quem confia em si mesmo sente-se mais preparado para buscar novos clientes e conexões. Gente, seja confiante. Eu já vi vários corretores que, quando sabem que tem plantão no final de semana, na quinta-feira, ele já começa a ficar ruim, já começa a dor de cabeça, ele já não tá legal, não sei o quê, porque ele não quer ir para o plantão, porque ele não tem a confiança, ele não sabe passar a confiança para o seu cliente. Então, ele é totalmente inseguro, ele não estudou o produto, e ele não consegue, e ele sabe que ele não vai conseguir trazer o cliente para ele. Então, você precisa ser confiante, trazer o cliente para si. Conexão. Procure uma conexão emocional com o seu cliente. Mas é uma conexão emocional verdadeira, gente. Não vão tentar criar uma conexão que não existe, tá? Eu vou dar um exemplo aqui bem facinho para vocês entenderem essa conexão emocional. Vamos ver. No dia da visita, o cliente apareceu com a camisa do time X. Aí o corretor vai lá, que legal, você torce pro time X, legal, não sei o que, não sei o que. Daí fala, você também torce pro time X? O cliente já vai, né, criou uma conexão emocional. Sim, eu torço pro time X, assim, jogou final de semana, tu viu o pênalti, não era, não sei o que, o juiz roubou, não sei o que, né? Aí ele vai ter um assunto para você se conectar, entende? Você criou uma conexão emocional com ele. Mas não adianta mentir, gente. Foi a questão de não mentir. Omitir também não. Tu não torce pro time X, você torce pro time W. E aí você tenta fazer de conta que torce pro time X só para ganhar o cliente e levar ele pro fechamento. Aí ele vai dizer, mas tu viu aquele que trocaram o fulano de tal, no minuto tal, e não precisava? Tu achou que foi certo aquele pênalti? Eu acho que estava impedido. Não sei responder porque não assisti o jogo e não torço para esse time, porque eu torço para os times Y e W. E agora? Quando ele for te fazer a pergunta, você não vai já vai olhar para ele com uma cara de paisagem, porque você não vai saber responder. Então, criar conexão emocional, sim, mas não inventar que você torce para o mesmo time que ele, ou o mesmo gosto musical, alguma coisa nesse sentido. A arte de se colocar no lugar do outro e entender melhor o comportamento e as necessidades é um dos pilares da inteligência emocional. Gente, nós temos, nessa atual situação que estamos vivendo, a gente tem ouvido muito a questão de nos colocar no lugar do outro, né? A empatia. Então, se você se colocar no lugar do outro, do cliente, você compraria um imóvel com você, do jeito que você está fazendo? Com as suas atitudes, vocês comprariam um imóvel do jeito que vocês estão atendendo o cliente? Vocês gostariam de ser atendidos pela forma como vocês estão atendendo o cliente? Fechamento. Gente, se vocês conseguiram entender todos os passos certinhos até aqui, você vai chegar nessa parte com toda a certeza, tá? O cliente criou uma conexão, ele tem a confiança em você, você não omitiu, você ajudou ele a solucionar um problema, você criou uma conexão, você fez uma abordagem certinha, o fechamento vai ser certo. O fechamento é só a consequência de sua excelência durante todo o processo da venda. Eu sempre digo que o fechamento e o contrato assinado, ele é só
uma gratificação pelo teu bom atendimento, por todo esse processo que você fez. Muitos corretores de imóveis e vendedores perdem muito tempo com o fechamento, pois transmitem ao cliente a sensação de estar forçando a venda. Aí você faz todo o passo certinho, até aqui, chegou aqui. Então, vamos assinar o contrato amanhã? Não dá. Então, saiba conduzir o teu cliente, mas chegue aqui, fez até aqui, daqui para frente é só uma consequência. Deixa a coisa andar que ele mesmo, por si só, vai vir até você e vai dizer, olha, meu amigo, eu gostei muito do seu atendimento, eu venho amanhã, a gente pode assinar o contrato? É uma coisa que vai fluir, você não precisa forçar nada. Porque se ele perceber que você está forçando a venda, ele vai cair fora, tá? Porque ele achou que você estava ajudando ele a resolver um problema, a solucionar uma questão que ele queria, e, na verdade, você está preocupada só com o cifrão que vão vir depois do fechamento. Quando sentir que o seu cliente está propenso a fechar a negociação, faça perguntas que sinalizem o fechamento. Gente, perguntas que sinalizem o fechamento não é forçar a venda, são duas coisas bem diferentes. Então, a pergunta que possa sinalizar o fechamento. Senhor João, vou dar um exemplo. O senhor gostou mais da planta 01 ou da planta 02? Tá? Isso ele vai responder com uma pergunta aberta, não vai responder com sim, com não, e vai estar propício a depois você conversar com ele, talvez se não gostou de nenhum desses, dá brecha para você buscar outro imóvel para ele. Senhor João, o senhor acha que o imóvel 0202 atende todas as necessidades da sua família? Ele já vai ficar espantado, porque ele vai dizer, nossa, realmente esse corretor me atendeu direito, foi tudo perfeito até aqui, e eu vou fechar com ele porque ele realmente entendeu a minha real necessidade. Você se colocou, ele está se colocando no meu lugar, tá? Então, o fechamento, gente, é uma coisa simples que vem lá do comecinho, como já falei, lá no início da minha palestra. Com essas perguntas, você saberá se o seu cliente fechará a venda ou não, mas principalmente ainda mantém a porta aberta para possíveis negociações, que foi o que eu acabei de falar. Ele vai dar umas respostas, mas não vão ser respostas com sim e com não, vão ser respostas abertas. Ele vai ter um diálogo contigo e você vai entender o porquê realmente não aquele, tá? Se as respostas forem positivas, parabéns. O próximo passo será a assinatura do contrato. Não são todos os clientes que dirão sim após você propor o fechamento. Alguns farão algumas objeções, o que é natural. Você precisa saber lidar e neutralizar cada uma delas com muita resiliência. Gente, você chegou no fechamento, tá tudo certo até aqui. Ele vai assinar o contrato amanhã, já falou isso para ti. Mas aí, ele veio com uma pergunta, uma objeção, que eu trato as objeções como só falta de informação, que ele ficou com dúvida de alguma coisa. Muitos corretores, vendedores, quando eles veem uma objeção, eles já começam a tremer, porque, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Então, precisa ali saber lidar com esse teu emocional de, meu Deus, estou vendo uma objeção, porque parece que vem um monstro de 7 cabeças, né? Então, saber lidar, controlar o teu psicológico, porque isso não é nada mais do que pedidos de mais informação, tá? Exemplos de objeção. Muito comum. Eu achei esse imóvel muito caro. Como que você vai lidar com esse eu achei esse imóvel muito caro? Eu responderia para ele. Caro em relação a quê? Aí ele vai dizer, não, tem um imóvel assim, 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 que é o mesmo valor, tem as mesmas condições, mas não tem isso. Então, daí você já vai saber que aquele imóvel não tem isso que ele quer, tá? Então, as objeções são só pedidos de mais informações. Essa frase também eu gosto muito. Trata as objeções como pedidos de mais informações. Nada mais é, gente. Não é nenhum bicho de 7 cabeças que você tem que ir lá com uma espada e... tá? Então, respira, controla as emoções, que são só pedidos de mais informações, porque ele não entendeu. Talvez alguma explicação ou passou batido alguma outra situação. Fechamento. Então, depois que o cliente disse sim, agradeça e elogie pela aquisição.
Elogie, todo mundo eu acho que faz isso, elogiar. E aqui, agradecer também, acredito que todo mundo agradece, mas eu gosto de deixar sempre uma lembrança, algum agrado para casal, uma garrafa de vinho, uma cesta do café da manhã. O cliente ele vai se sentir especial e com certeza ele vai te indicar para o amigo, para o primo, para o vô, para a avó, para o tio, para o sei lá quem, ele vai te indicar. Então, não custa nada para o corretor, para o vendedor, deixar um bilhete escrito à mão, agradecendo a aquisição que ele fez, agradecendo a confiança que ele depositou em você em adquirir um imóvel, e deixa lá. Ou até mesmo no dia da mudança, que dia que vocês vão fazer mudança? Vamos fazer mudança tal dia. Pega o endereço que tu já tem mesmo e liga para o pessoal da pizza. 8 horas, às 20 horas eu preciso que você mande uma pizza no endereço tal. Nossa, o cliente vai se sentir o máximo, porque está naquela folia de mudança, de arruma aqui, arruma ali, que ele vai achar o máximo aquela pizza, chegar ali, e ele não tinha nada, né, não ia fazer nada para comer. Então, é gratificante e é gostoso saber que a pessoa que te atendeu realmente estava interessada com a tua felicidade e o imóvel que você comprou. O fechamento é a melhor parte da venda, mas você precisa estar preparado para não forçar a venda e muito menos deixar o seu cliente constrangido. Nesse momento, você deve ter concluído a razão pela qual os corretores de imóveis falham na melhor parte da venda. A verdade é que isso acontece porque alguns profissionais esquecem de que não estão apenas vendendo, eles estão lidando com pessoas. Isso mesmo, gente. Vocês estão lidando com pessoas. Foque na necessidade do seu cliente e não no cifrão, na comissão que você vai ganhar daqui 2, 3 dias, que vai cair lá na sua conta. A partir do momento que o corretor ou o vendedor entender que é só um troféu a comissão que ele vai ganhar, as vendas vão fluir muito mais, os clientes vão aparecer muito mais, porque ele vai se colocar no lugar do outro e vai entender o que realmente ele está fazendo de errado. Tá? Nossos clientes são pessoas com desejos e necessidades que precisam ser compreendidas. Quando nos confiam a missão de ajudá-los a escolher o imóvel ideal, confiam a nós uma parte de suas vidas. Como eu falei antes, gente. Tem gente que compra um imóvel único na vida. Claro, tem gente que compra 2, 3, 4, 5, mas tem gente que compra um só. Então, entenda a real necessidade desse cliente, se coloque no lugar do outro, que ele vai comprar só um imóvel na vida dele e que aquilo ali é todo o dinheiro que ele tinha, tá? Empatia. É por isso que antes de sermos profissionais, devemos ser pessoas. E é nisso que está a beleza e a importância da nossa profissão. Então, vou deixar uma frase aqui, que tudo, porém, se faça decentemente em ordem, que é uma passagem da Bíblia, 1 Coríntios 14, 40, que foi tudo que eu falei lá no comecinho. Fazer começo, meio e fim. Tudo tem uma ordem e uma sequência para você chegar no fechamento. Que tudo, porém, se faça decentemente em ordem. Gratidão, gente. Não sei se passou alguns minutos, se não passou. Perfeito, Poliana, muito bom. Não se faz nada sem um fechamento perfeito de venda, né, Poliana? Exatamente. Parabéns.